Estamos caminhando nesse cerco de Jericó com um objetivo: olhar para a nossa casa interior, a casa do nosso coração, e chegarmos no último dia desse cerco e dizer: sim, Senhor, serei a tua casa, podes morar. Vamos repetir isso? Serei tua casa, podes morar. É uma certeza que todos nós queremos. Podemos até pensar, mas eu já tenho o Senhor no meu coração. Mas para este grande hóspede, a nossa casa nunca é suficiente. Temos de cuidar e aperfeiçoar todos os dias, para que este morador se encante com essa nossa casa e possa permanecer para o resto de nossas vidas. Irmãos, o tema deste segundo dia do cerco é: o Senhor preparou uma casa. Significa que, de alguma forma ou de outra, por mais imperfeitos que sejamos, Deus preparou aí no teu coração um lugar para acolhê-lo. Porém, tantas são as vezes que nós como que desorganizamos essa casa, deixamos de lado, deixamos acumular sujeiras. E por que voltar a organizar essa casa? O primeiro passo surge de um diagnóstico: a casa está bagunçada. Quero te convidar a olhar para o teu coração. Como é que está essa casa de Deus aí? Deve ter alguns ajustes a serem feitos, né? Assim como a nossa casa física, que quando a gente olha, às vezes, depois de uma semana longa de atividade, está tudo bagunçado, é camisa pendurada onde não deveria estar. O meu porta-cabide virou o puxador do guarda-roupa, sabe? Que eu vou colocando uma em cima da outra, Chega uma hora que a gente precisa arrumar. O primeiro passo é olhar essa desordem, compreender o que está acontecendo para começar. O princípio da organização é a observação da desordem. E por isso, quero perguntar mais uma vez: como está esse teu coração? Irmãos, se estamos aqui, é porque temos, ainda que poucas coisas, mas temos de arrumar. Sabe por quê? Às vezes nós bagunçamos a nossa alma por nós mesmos. Às vezes a nossa personalidade, às vezes as nossas escolhas, mas às vezes tem as pessoas que chegam em nossa vida e acabam desordenando aquilo que é casa de Deus. Quantas vezes, por exemplo, nós não nos afastamos de Deus por pessoas, más influências que vieram em nossas vidas e tomaram o lugar que era de Deus para si. Precisamos ordenar. O segundo passo, depois de ver essa desordem interior, é aí sim levantar as coisas e começar a colocar cada coisa no seu lugar. E sim, nós precisamos mexer para organizar. Por que às vezes a gente vem no cerco e se emociona, chora, às vezes sente aquele arrepio do Espírito Santo em nossas vidas? Porque algo está errado e nós precisamos mexer. E assim como qualquer organização de casa, tem coisas que a gente precisa jogar na lata de lixo, descartar para a vida, porque a gente não vai mais usar. Mas também tem vezes que nós olhamos e dizemos: oxa, precisamos comprar, adquirir em nossa vida. E também na nossa casa, na nossa morada interior, funciona da mesma maneira. Precisamos constantemente fazer essa revisão de deixar as coisas velhas, mas também aderir para a nossa vida coisas novas, que podem ou não ser essenciais em nós. Por fim, depois de tudo aparentemente diagnosticado, aí sim vem aquele cansaço. Sabe quando chega o final da sexta-feira, do sábado, depois daquela faxina dentro de casa, o desejo é tomar uma coca gelada, uma coca zero para não engordar, né? E ainda deitar no sofá, assistir alguma coisinha, o descanso tão merecido. Por quê? Depois do cansaço, depois dessa reviravolta de vida, precisamos então do descanso. Mas nós, quanto cristãos, só teremos o nosso descanso quando entendermos que aqui já mora, na melhor casa possível construída por nós, o próprio Jesus. Como fazer isso, irmãos? Vamos talvez olhar para os cômodos da nossa vida e me permitam usar a analogia, a imagem da casa, para olhar a nossa vida. Pergunto a vocês: qual o cômodo mais importante da tua casa? Já parou para pensar nisso? Hoje de manhã, quando estava preparando essa reflexão,
eu perguntei para o povo lá da secretaria, eu falei, ei, qual que é o cômodo mais importante de uma casa? E nós chegamos à conclusão de que o lugar mais importante de uma casa, sem a qual não se pode dizer é uma casa, é a cozinha. Não é verdade? Precisamos ter. Se não tem cozinha, pode ser um quarto de hotel, uma kitnet, mas não é uma casa. Porque uma casa precisa de uma cozinha, onde nós preparamos os alimentos, onde nós nos preenchemos de nutrientes. Do contrário, filhos, a gente não dura 2, 3 dias. A cozinha, ela é fundamental. E o que seria o exemplo? Talvez a imagem da cozinha na nossa casa interior, e eu digo que seja a nossa fé, sem a qual nenhum coração pode existir. A fé, segundo o Catecismo da Igreja Católica, fiz questão de pesquisar, no ponto 1814, nos diz assim: a fé é uma virtude pela qual nós pensamos em Deus e tudo o que Ele nos revelou. Olha só, quando a pessoa deixa o que é fundamental na sua vida, ela abandona a fé. Logo, ela abandona tudo aquilo que Deus é, o pensamento de Deus e aquilo que Ele revela para nós. Portanto, para olharmos para essa nossa casa, a fé ela é indispensável. É como o cômodo principal, sem o qual nós não viveríamos sem. E do que nós nos alimentamos na nossa vida interior, é dela também. Quando vamos ao cerco de Jericó na sexta-feira de carnaval, onde tem tanta gente na praia, mas nós estamos aqui perseverantes na nossa vida de fé, dizemos, é porque tenho fé. Ou ainda quando saímos na chuva para ir à missa no domingo, ou quando dedicamos um tempo do nosso terço e ficamos de joelhos, por que tanto sacrifício? Porque a fé é aquela que nos alimenta. Vamos repetir isso? A fé é aquela que nos alimenta. Você concorda comigo? Balança a cabeça e diz para o padre, sim. Acho que sim, né? A fé é aquela que serve de alimento para nós e é o lugar aonde nós vamos e recorremos quando precisamos de nutrientes para a nossa vida espiritual. E é pela fé que nós sabemos aquilo que nos faz bem e aquilo que nos faz mal. E de vez em quando, no desespero da nossa vida, precisamos até assaltar a geladeira da nossa dimensão de alma para nos satisfazer. Sabe aqueles desesperos da vida cristã? Quando a gente levanta de madrugada para rezar porque as coisas parecem estar fora do controle, é o nosso desespero de alma. Vamos até a cozinha, a nossa fé, para ali nos abastecer e seguir a caminhada em frente. Um segundo cômodo que eu considero muito importante na vida de todos nós, eu acho que é o quarto, não é mesmo? O quarto é o lugar onde nós nos refugiamos, onde nós temos o nosso descanso, mas principalmente é o lugar da nossa intimidade. O próprio Jesus usou dessa imagem para nos mostrar o nosso diálogo com Deus, a intimidade com o Senhor. Ele diz, quando quiseres orar ao Pai que está nos céus, vai, fecha a porta do teu quarto e ali ora. Pede por aquilo que é necessidade na tua vida. Irmãos, eu não estou fazendo uma analogia boba não. O quarto é sim o lugar onde nós temos a nossa intimidade. Lá é o lugar onde nós guardamos as coisas que são mais valiosas. Lá nós guardamos aquelas coisas que são só nossas. E assim também vale para a nossa morada de alma. A intimidade é aquela que permite ser aquilo que nós somos para nós mesmos. A intimidade é aquela que favorece o teu diálogo com você mesmo. E às vezes a intimidade tem se tornado tão distante de nós. Sabe quando nós nos perdemos de nós mesmos? Sabe quando nós somos influenciados tanto por outras pessoas que parece que nós nos perdemos na nossa vida e nós nos entristecemos, nos agoniamos, nos angustiamos? É quando nós perdemos a nossa dimensão de intimidade. Quem que entra no teu quarto, filho, filha? Quem que entra no teu quarto? Todo mundo que vai à tua casa entra no teu quarto? Claro que não. Lá é o nosso lugar. De um casal casado, marido e esposa, é o lugar da intimidade do casal. Assim também funciona com a nossa intimidade de alma. Ninguém pode entrar lá se nós não permitirmos. E às vezes nós damos passagem livre, às vezes damos lugar
para que as pessoas entrem na nossa profundidade. Não, isso não é correto. A nossa intimidade é o que existe de mais profundo e também de mais transformador em nós, mas está sobre o nosso controle, à vista de Deus. O mundo de hoje, ele é feito de exterioridade. Já repararam? Quando a gente abre o nosso Instagram, o nosso Facebook, mesmo o status do WhatsApp, o que a gente vê? Paisagem bonita, vê ainda pessoa sorridente. Agora esse final de semana, para quem ficar em Curitiba, vai ser uma tragédia. Todo mundo na praia, feliz, faceiro, com calor de 32 graus, e a gente trabalhando, sofrendo aqui, né? Mas a internet mostra aquilo que é exterior. Já a nossa vida com Deus é aquilo que existe de interior. No mundo onde existem exterioridades, nós precisamos nos disciplinar para a interioridade. Ainda quero convidar você a fazer uma oração. Se aí o teu quarto, a tua intimidade está prejudicada, coloca a mão sobre o teu coração rapidinho e repita com o Padre: aqui dentro. Acho que eu não convenci muito não. Aqui dentro somos eu e o Senhor. E agora peça assim: vem morar em minha intimidade, Senhor. Amém? Amém. Vamos para o terceiro cômodo da nossa casa interior. E esse é o mais difícil de lavar, o banheiro, né? Oh meu Deus, quando tem que lavar o banheiro, tristeza. O banheiro é o lugar onde nós associamos com o lugar de deixar coisas ruins. Já pararam para pensar nisso? Nós tomamos banho para nos purificar, para nos limpar de sujeiras. Também as outras necessidades que você já sabe, o padre não precisa comentar, né? Mas o banheiro é o lugar da sujeira, de deixar de lado aquilo que é ruim. E pergunto, o que seria o banheiro na nossa vida? E eu digo, irmãos, que é a virtude da solidão. Virtude, padre? Sim, virtude. Nós não nos damos muito bem com a solidão. Confesso a vocês que a solidão é aquele sentimento de nos sentir desamparados, desabrigados, sem contato com outras pessoas. O que, como o banheiro da nossa vida, pode ser usado para coisas boas e para coisas ruins também. A solidão, ela tem o seu momento de favorecimento. Afinal, a solidão é aquilo que nos permite o autoconhecimento, a criatividade, mais uma vez o diálogo com Deus, porque com muita gente nós não conseguimos fazer uma oração sincera de solitude em Deus. Mas a solidão também é o lugar onde nós nos arrumamos, também é o lugar onde nós nos paramentamos, ajustamos, nos alinhamos para Deus. Claro, muita gente não sabe lidar com a solidão, muita gente se revolta com ela, mas irmãos, a solidão, se bem usada na nossa vida, ela se torna aquela virtude da solitude, que é o lugar onde nós nos encontramos conosco e com Deus. Portanto, é sim favorável, é um pouquinho mais delicado. A limpeza, o cuidado de um banheiro interior da nossa solidão exige um pouquinho mais de empenho, mas nós, se sabemos lidar com isso, nos aproximamos muito do nosso Deus. Estava lendo um livro esses dias e falava algo interessante. O livro se chama, meu Deus, esqueci o nome do livro, mas ainda assim trazia uma ideia legal, que a nossa vida, os nossos sentimentos, a nossa vida interior é como um carrossel. Acho que as pessoas mais antigas já viram no parque, né? Como é que funciona um carrossel? Tem vários animais rodando em torno de um mesmo eixo, mas que ora sobem e ora desce, ora sobem e ora desce. E a solidão, ela também funciona assim em nossa vida. Ora, se nós aprendemos a lidar com ela, nós podemos aproveitar em nossos momentos de alta, mas também ela pode nos levar em baixa. Que a solidão seja para nós um ensinamento também no dia de hoje, nesta organização da nossa casa interior. Ainda um quarto cômodo para nós olharmos para a nossa alma, eu diria que não é a sala como você pode estar pensando. Eu diria que é a lavanderia. Já repararam a função da lavanderia? A de lavagem, a de também purificação, de organização. E eu não sei na tua casa,
Mas normalmente a lavanderia é o lugar mais organizado que nós temos, é o lugar mais cheiroso da nossa casa, mas é o lugar que a gente passa menos tempo, é ou não é? Vai lá uma vez no dia, às vezes duas, às vezes mas é o lugar mais organizado da casa. E eu diria que na nossa vida interior, na nossa morada aqui do coração, de alma, nós também temos uma lavanderia. E essa lavanderia se chama pureza, uma virtude tão pouco vivida, tão pouco alcançada e acessada, mas ela está aqui no meio de nós. Basta que nós recorramos mais a ela, frequentemos mais a este cômodo da nossa vida interior. O que é a pureza, meus irmãos? Vamos à origem, à etimologia, né? Aliás, ao conceito em si. É a capacidade de manter o corpo, a alma e o espírito livres de impurezas. Não é a função da lavanderia purificar? A pureza também é aquilo que possibilita uma limpeza do corpo, da alma e do nosso espírito. Como fazemos isso? A pureza ela funciona em diferentes dimensões aí da nossa história. Funciona na dimensão da sexualidade, quando nós deixamos de olhar o outro como um objeto sexual e passamos a entendê-lo como também objeto de pureza. Ou ainda pode se tocar na nossa dimensão afetiva. Sabe aquelas pessoas que maliciam tudo a todo momento? Tudo que a gente fala, ela leva para um segundo lado, leva por trás, ou pensa ainda em uma besteira, uma bobeira. Ô gente, que coração de pureza é esse? Mas nós não podemos ser assim. A nossa lavanderia é o lugar de retomada da pureza em nosso coração. O cristão, diz o próprio Jesus no Evangelho, deve se parecer como dê a cola aqui, minha gente, uma criança. Por quê? Uma criança tem pureza, preserva aquilo que existe de mais genuíno no ser humano e que nós vamos crescendo e vamos nos perdendo nela. Podemos pedir também ao Senhor que purifique o nosso coração para que nós vivamos a virtude da pureza em nós. Por fim, último cômodo da nossa casa, agora sim, podemos voltar para aquele lugar que a gente passa bastante tempo, a nossa sala, não é? Alguns têm uma TV grande, um sofazão bom, né? Mas ainda assim, aquele cômodo que serve para nós como entretenimento, como lugar do nosso lazer e também às vezes do nosso descanso. Na nossa alma, a nossa sala de estar é a virtude da temperança. E padre, essa eu não conheço não. Até agora estava tudo bem, a fé, a pureza, a solidão, mas a temperança já é um conceito diferente, irmãos. A temperança é a virtude que nos possibilita ponderar as coisas. O que nós assistimos na nossa TV de casa? Nós podemos escolher coisas boas, ver coisas que acrescentam a nossa vida, mas também coisas ruins. Podemos nos perder no vício do entretenimento e esquecer da vida real. A temperança é o que permite na nossa morada interior entender que tudo que nós temos à nossa disposição pode ser bom ou ruim. São Paulo tem uma frase que nos ajuda bastante: tudo posso, mas nem tudo me convém. Ou seja, tudo está à minha disposição, mas a temperança vai me ajudar a ver aquilo que eu preciso para a minha vida. É como um entretenimento. Eu posso escolher se quero esvaziar a minha vida ou encher a minha vida. E assim como a sala de muitos de nós, é o primeiro cômodo que nós temos acesso. Abrimos a porta, chegamos na sala de estar, porque também funciona assim em nossa alma. A nossa temperança é aquilo que vai dar abertura para os demais cômodos da nossa morada interior. Aí você pode estar pensando, esse padre hoje está pirando na maionese, né? Que história é essa de olhar para os cômodos da casa? Irmãos, Deus quem prometeu isso para nós. Deus foi quem favoreceu o nosso coração para se tornar casa dele. E mais, não nos prometeu qualquer coisa. Quero eu com vocês irmos para o livro do Êxodo, que inclusive é o versículo que justifica este nosso encontro do cerco de hoje. Capítulo 3, versículos 7 e 8.
Estamos num ambiente onde Moisés começa a sua missão. Que missão era de Moisés, se lembram? Levar o povo de Deus do sofrimento do Egito para a terra prometida. Sair daquilo que era escravidão para a liberdade. Sair daquilo que era pensar o que os outros pensam para pensar o projeto de Deus. E nossa vida também funciona assim. Vamos ao texto. Nos diz, capítulo 3. O Senhor disse então a Moisés: Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. E eu desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir do Egito para uma terra fértil e esperançosa, uma terra que corre leite e mel. Assim nos diz a palavra. Irmãos, o que isso tem a ver com esse nosso encontro? Está nos dizendo: Deus nos tira de uma casa já conhecida, já estruturada. Deus nos tira de uma casa onde nós já estamos habituados e acostumados, mas sofrendo, para nos levar para uma casa, nos diz a palavra, onde há terreno fértil e mais, onde existem largos espaçosos, onde corre leite e mel. Deus te tira da tua casa ruim para te colocar em uma casa boa, e nós às vezes preferimos ficar na casa precária do nosso coração a escolhermos pela casa de Deus. Diz o próprio Deus: eu vi, e não uma só vez. Ele diz 2 vezes para nos mostrar que não somente viu com esses olhos, mas ele dedicou o olhar para a tua vida. Filho, filha, Deus está te olhando nesse momento. Deus está olhando para esse teu coração, para essa tua casa que precisa de ordem. E Ele diz a ti: eu ouvi o teu clamor, ouvi a tua oração, e eu desci para conhecer o teu sofrimento. Olha só, se o nosso Deus não é maravilhoso, Ele quer entrar na nossa casa, Ele quer morar aqui no nosso peito. E o que estamos fazendo dessa oportunidade? Deus não te chama para ficar no mesmo lugar. Nós sabemos que o texto bíblico, esse povo que saiu da terra do Egito, caminhou por quantos anos, se lembram? 40 anos no deserto, 40 anos de sofrimento, mas chegaram, porque se Deus promete, Ele cumpre, irmãos. Jamais nos esqueçamos disso. Em nossa vida, tudo aquilo que Deus nos promete, Ele realiza em nós. Pode demorar o tempo que for. A tua casa, que hoje pode estar destruída, Deus vai reavivar e Deus vai reestruturar. Não digo isso com base em mim mesmo. Também os santos da igreja já entenderam essa dinâmica de casa. Santa Teresa, uma grande santa da igreja que viveu no início do século XVI, ela, ao escrever um livro para suas irmãs que moravam no mesmo mosteiro que ela confessa que não sabia o que escrever, mas Deus a revelou que ela poderia utilizar a imagem de um castelo para mostrar como era o seu coração. E eis que surge uma das maiores obras de espiritualidade da igreja. A obra se chama Castelo Interior, onde Santa Teresa vai nos dizendo que nós temos dentro de nós moradas a serem alcançadas, e conforme vamos crescendo nas nossas virtudes, no nosso diálogo com Deus, vamos também crescendo nesta morada interior, neste castelo que é o nosso peito, onde chegaremos à 7ª morada de Santa Teresa. E o que lá encontraremos, diz-nos ela, Deus de braços abertos, porque depois de tantas lutas, de tantas escadas, de tantos cômodos visitados, é Deus quem quer nos acolher em seu braço. Você acredita nisso, meu irmão? Sim ou não? Então que no dia de hoje, essa tua casa se torne um castelo onde Deus quer morar, e que nós, ao machucar o nosso peito, ao fazer arder o nosso coração, nós possamos experienciar este Deus que mora, habita em cada um de nós.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.